Lojas para melhor servir a família piuiense. Bom, você não tem ideia do que foi o lançamento do Ateliê Teteia na TV, apresentado pela Letícia Firmino, a Leca Firmino. Muita gente curtiu aquele negócio de fazer o chapeuzinho da Peppa Pig, né? E hoje, aproveitando o embalo, nós vamos aprender a fazer um porta-lápis ou um porta-treco, um porta qualquer coisa aí. E então vamos lá com a Leca Firmino. Olá! Hoje vamos aprender a fazer um porta-lápis de centopeia. Você vai precisar de 6 tubinhos de papel higiênico, 6 cores de tinta guache diferentes, um pedaço de EVA verde, outro amarelo, um pedaço de papel paraná, papel crepom verde, um pedaço de fita, cola quente, pincel, régua, tesoura e caneta permanente. Então é o seguinte, o primeiro passo é pintar os tubinhos. Em seguida, riscamos e cortamos em retângulo de mais ou menos 10 por 30 centímetros no papel paraná e no EVA verde. Depois, risca e corta a carinha e o rabinho da centopeia no EVA amarelo e passamos a montagem. Primeiro, colamos o EVA verde no papel paraná. Depois, colamos os tubinhos. Em seguida, fazemos os detalhes da carinha e também colamos. Pregamos o lacinho e fazemos uma graminha com papel crepom verde. Pronto, aí está a sua centopeia. Fácil demais, não é? Se você quer aprender a fazer mais coisas bonitas e muito legais, vem para o Ateliê Teteia, lugar de criança fazer arte. O Ateliê Teteia funciona em parceria com o Colégio Ângulo e também com o Centro de Arte e Dança Carla Mendes. Um beijo e até a próxima! Muito bem, muito bem. Lembrando que o Ateliê Teteia de Leca Firmino e a sua oficina de arte funciona toda semana aqui na telinha do PTV, funciona também ao vivo lá no Colégio Ângulo e funciona também ao vivo no Centro de Arte e Dança Carla Mendes, ajudando a criançada, a garotada a desenvolver a criatividade e o talento. E muito bem, chega de papo, roda a vinheta que vai começar a Palavra do Especialista. Palavra do Especialista hoje com a participação da odontóloga Quelita Batista, ela que andava sumidinha, né, aqui do nosso quadro, porque estava mergulhada nos livros para fechar, para concluir a sua especialização em ortodontia, o que ela concluiu, aliás, brilhantemente pelo Instituto Modal, que é um centro de especializações de alto nível em odontologia. Bom, nós contamos hoje também com a participação do fonoaudiólogo e audiologista Adalto Ferreira Leite, que já começa agorinha, né, respondendo uma pergunta interessante da telespectadora Raquel, aqui de Piuí, sobre o uso de fones de ouvido. Doutor Adalto, a pergunta é o seguinte: muita gente hoje, especialmente os jovens, andam para cima e para baixo aí, curtindo às vezes até 24 horas, curtindo o seu fone de ouvido. E eu gostaria de saber se isso não é prejudicial à audição. Raquel, o tempo de permanência aliado ao volume inadequado, eles podem trazer danos ao aparelho auditivo. Quanto à questão do volume sonoro, mais ou menos até 80 decibéis, e excedendo esse volume de 80 decibéis, poderemos ter alteração na cóclea, que é a orelha interna, em que vai dificultar a inteligibilidade e a discriminação da fala. Quer dizer o quê? Quando você estiver recebendo a interação de alguma pessoa entre a comunicação, ela vai ter dificuldade de entender algumas palavras.
Quanto ao uso especificamente dos fones, temos uma alteração na orelha externa, que é o pavilhão auricular, a orelha propriamente dita e o conduto. Poderemos ter aí ferimentos, micose, inchaços. O uso do próprio fone, ele pode inserir, né, aquela cera no conduto auditivo, podendo ter perfuração timpânica, devido a isso, consequência algumas inflamações. Também, quanto ao uso dos fones, poderemos ter uma alteração na orelha média, onde ali dentro nós temos a cadeia ossicular, são 3 ossículos, né, o martelo, bigorna e estribo. O uso indevido dos fones e o aumento do volume sonoro pode causar uma desarticulação dos ossículos, promovendo até, às vezes, otites. Então, é relevante que são pelo menos 2 fatores em que os fones de ouvido eles podem acarretar, né, uma dificuldade auditiva futura nas pessoas que usam esses fones de ouvido. O primeiro é a questão sonora e o segundo são as complicações que podem ter pela inserção desses fones. Bom, e muito bem, a gente segue agora com a pergunta da Débora, aqui de Piuí também, para a ortodontista Quelita Batista. Doutora Quelita, os primeiros dentinhos do meu filho de 1 aninho já começaram a nascer tortos. E eu queria saber o seguinte, eu devo me preocupar com isso agora ou somente depois, quando vierem os dentes definitivos? Bom, Débora, a princípio você não precisa se preocupar com isso não, porque nessa idade de 1 ano ele só está com os dentes incisivos. Mas a partir dos 3 anos de idade, a arcada já está completa, a dentição. Aí ele precisa passar por uma avaliação. Porque nessa idade a gente já pode diagnosticar se ele já tem mordida cruzada. Se tiver mordida cruzada, com 3 anos já pode entrar com tratamento, com aparelho ortopédico funcional ou então uma pista direta. Porque se tiver mordida cruzada nessa idade, na dentição decídua, provavelmente a dentição permanente também vem. Mas só dente torto, com 1 ano, ainda você não precisa se preocupar, não. Bom, e muito bem, termina aqui a palavra do especialista. Semana que vem, a gente volta com a nossa seleção de craques para tirar as dúvidas do Oeste Mineiro. O negócio é assim, você pergunta para o PTV e o PTV pergunta para quem sabe, né? Então vamos, mas aliás, falando em gente que sabe, eu quero fechar esse bloco lembrando que no próximo domingo, 28 de setembro, a partir das 13 horas, 1h da tarde, o Ângulo Nacional, ou seja, o Sistema Ângulo de Ensino Nacional, estará promovendo em todas as suas unidades no Brasil inteiro o Simulado Aberto Nacional do Enem. É aberto a toda a comunidade estudantil, não precisa ser aluno do Ângulo para participar, pode ser aluno de qualquer escola. E aqui na região você pode se dirigir às unidades do Ângulo Regional. Piuí, Formiga, Arcos, Campo Belo, Itaúna, Divinópolis e Pará de Minas. Mas atenção, as inscrições terminam agora no dia 23 de setembro. Portanto, acelera, pisa quente e boa sorte! Piuí na TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. Trânsito Legal. Oferecimento Autoescola Metrópole. 15 anos formando bons condutores. Aqui em nossa cidade, as faixas de pedestre e as lombadas são pintadas de cores diferentes, justamente para o pedestre não confundir as duas. As faixas de pedestre, que são destinadas exclusivamente para passagem de pedestre, são pintadas de branco e vermelho. E as lombadas, que são destinadas à redução da velocidade de veículos, são pintadas de vermelho e amarelo. Portanto, fique atento para não confundir as duas. Um abraço e até o próximo Trânsito Legal.
Dicas da Autoescola Metrópole para o motorista consciente. Show de prêmios Estalo Supermercado. A cada R$30 em compras, você ganha um cupom para concorrer. Confira os prêmios. São 3 notebooks em agosto, 6 vale-compras em setembro, 3 tablets em outubro, 3 smartphones em novembro, mais 6 vale-compras em dezembro. E em janeiro, você concorre a um carro 0 km. Acredite na sorte, você poderá ser o ganhador. É o show de prêmios Estalo Supermercado. E você, porque sua família merece. Em junho, você conheceu o primeiro time das profissões liberais em Piuí, mas o PTV não para. E já começa uma nova campanha de reconhecimento do valor da nossa gente. Em outubro, você vai conhecer as mulheres que fazem a diferença. Vem aí! Agora é que são elas 2014. Uma nova edição das Poderosas da Cidade Carinho. Mais uma realização com a assinatura do Piuí na TV. Piuí na TV. Oferecimento Estalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor